como prometido, eu vim aqui gravar uma revisãozinha para vocês para nossa primeira prova desse primeiro trimestre, valendo 3 pontos. Então vamos lá. Quais são os nossos tópicos dessa prova? O a and some, how many, how much, e o future with be going to. Super simples, bem tranquila a prova. Então vamos lá. Começando com a, and e some. A gente vai usar o a e o and toda vez que a gente for falar de uma, certo? Então, sempre no singular. E também quando a gente for falar de coisas contáveis, né? Mas a gente vai falar de coisas contáveis e não contáveis daqui a pouquinho. Segura a informação que o a e o n vai ser usado para coisas contáveis, certo? Então vamos lá. O a gente vai usar antes do som de consoante. Ai, teacher, mas por que você está falando do som de consoante? Porque não é só ter uma consoante, ele tem que ter o som de consoante. E para isso a gente precisa prestar atenção em duas letrinhas, o H e o U, que são as únicas duas letras que dão essa diferença, tá? Mas para essa prova agora, não precisa se preocupar com isso, porque não vai ter nada com U nem com H. Vou poupar vocês disso. Então pensa, toda vez que vê uma consoante, a gente vai usar o A. Então, por exemplo, a computer, a teacher, a university. Ah, mas ele tem U. Isso. Era só para vocês verem. University. A gente tem esse som de U que parece um Y, certo? Então, por isso vai ser o A. Mas não se preocupem com isso agora. E aí a gente tem o N, que também é usado no singular, também é um ou uma, e a gente vai usar antes do som de vogal, before vowel sound. Então, an apple, an eraser, an umbrella e assim por diante. Todas aquelas palavrinhas que a gente vai ter uma vogal, ou seja, A, E, I, O ou U, certo? E aí a gente tem o some. O some a gente vai usar quando a gente for falar de plural. Então, por exemplo, some students, or some teachers, or some pens, some qualquer coisa que eu consiga contar e que seja plural, certo? Mas também eu vou usar quando eu for falar de alguma coisa que eu não consigo contar. Ai, teacher, como assim uma coisa que eu não consigo contar? Pensa lá, qualquer coisa que seja líquida, pastosa, em grãos ou em pó, a gente não tem como contar sem colocar num recipiente. Então eu vou ter que falar que é a cup of coffee, a bottle of water e assim por diante. Eu não posso dizer, I want a coffee. Ah, posso dizer, tá, mas eu tô querendo dizer que é um cup of coffee, ok, tá assim, né? Um, tá subentendido que é uma xícara, mas eu não tenho como contar um café, né? Então, eu vou ter que dizer some coffee. I need to buy some coffee, right? Então, toda vez que for líquido, pastoso, grãos ou em pó, a gente não conta, então a gente vai usar some. Ou seja, para as coisas não contáveis. Então, quando eu for falar que eu preciso comprar sugar, né, o açúcar, eu vou falar I need to buy some sugar e não I need to buy a sugar, ok? Eu posso dizer a pack of sugar, né, que é um pacote de açúcar. I need to buy a kilo of sugar, que é 1 quilo de açúcar. Mas a sugar, ok? E aí, falando ainda nessa questão dos contáveis e não contáveis, a gente tem o how many e o how much. O how many e o how much vão ser utilizados quando a gente for perguntar de quanto, quanta, quantos ou quantas, certo? Então, ele serve tanto para o singular quanto para o plural. E ele vai ser usado também para coisas contáveis e para coisas não contáveis. Por exemplo, how many eu vou usar para coisas que eu consigo contar. Então, how many students, how many pens, how many tables, how many topics, how many, qualquer coisa que eu consigo contar, certo? E o how much vai ser usado para todas aquelas coisas que eu não consigo contar, ou seja, líquidos, pastosos, grãos ou pó, right? Então, how much water do you drink in the morning? How much money do you have in your pocket? Mas, teacher, money? Money é contável, eu consigo contar. Não, você consegue contar a moeda, né? Então, I have R$ 2, US$ 3, € 4 e assim por diante. Você consegue contar a moeda e não o dinheiro. Você não conta, eu tenho um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, certo? Você conta R$ 1, R$ 2, R$ 3. Ou você conta as moedas ou você conta as notas. O dinheiro você não conta. Você conta a moeda ou as notas, ok? Ou a moeda tipo real, dólar, libra e assim por diante. E aí,
temos, para finalizar, o future with be going to. O future with be going to, ele é muito fácil, ele é usado para planos ou intenções, ou seja, para aquelas coisas que já estão agendadas, que já estão organizadas, que eu já fiz, que vai ser, que vai acontecer, certo? Então eu vou usar o be going to. Por exemplo, I am going to travel to Miami next month. Or o exemplo que eu usei para vocês na sala, I am going to travel to Portugal, que eu vou viajar para Portugal. Então, se eu vou viajar para Portugal, quer dizer que eu tenho que já está tudo planejado, que é um plano, já está tudo certo, ou que eu tenho a intenção e que isso provavelmente vai acontecer, que é uma coisa meio que certa. Na afirmativa, eu vou ter sempre um sujeito, o be going to, um outro verbo e o complemento. Então, she is going to travel to Miami next month. She é o sujeito, going to é o nosso is going to, né? É o nosso verbo. O verbo travel e to Miami next month seria o complemento. Lembrando que, mesmo que vocês usem o verbo go, digamos que eu não quero usar travel to Miami, eu quero usar go to Miami, eu vou ter que colocar ali, she's going to go to Miami next month. Eu não posso dizer she's going to Miami next month. Está certo, a frase está correta, está gramaticalmente correta, porém não está no tempo verbal que a gente está vendo, que é o future. Então, para que a frase esteja no future, ela precisa sim ter o be going to e mais um verbo, mesmo que esse verbo seja o go. Ai, teacher, então vou ter que sempre colocar o go? Não, gente, isso foi uma pergunta que aconteceu em todas as turmas aqui. Ai, teacher, então vou ter que ser sempre go? Não, 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 não. O be going to vai estar presente em todas as frases. O outro verbo, que pode ser I'm going to travel, I'm going to go, I'm going to study, I'm going to work. Esse segundo verbo ali, que pode ser o go, mas não vai ter sempre o go, tá? Na negativa, super fácil, eu só preciso colocar o not logo depois do be. E na interrogativa, eu inverto, coloco o be lá para frente e o sujeito, certo? Gente, não inventa. Não fica. Eu falei isso para vocês também na aula. Não fica, não olha para as linhas em branco ali na prova e pensa assim, agora eu vou usar todo o meu inglês. Não, não. Só vê. Tá a frase afirmativa lá? Procura o verbo to be. Qual que é o verbo to be? Se for I, vai ser am. Se for he, she, it, vai ser is. E se for we, you ou they, vai ser are. Achou? Am, is ou are? Beleza. Achou? Massa. Coloca o not logo depois. Ah, eu quero contrair, beleza. Ah, não, não quero contrair porque eu vou me confundir. Beleza, melhor ainda, não confunde, não inventa. Se não sabe, não inventa. Coloca lá, sujeito, o verbo to be, o not, o going to e o resto da frase, tudo igualzinho. Vocês só vão colocar o not lá, ó. A frase tá lá bonitinha, você só pega o not e bota ali no meio, right? Na interrogativa, você vai encontrar o verbo to be, o is, o am ou o are, e vai botar ele para frente. O resto continua tudo igual. Pelo amor de Deus, tem só um verbo to be na frase. Então, não vai me tirar o verbo to be dali e botar lá para frente e deixar ele ali. Então, por exemplo, is she going... Is she is, não. É is she, só inverte. Pronto. E daí o resto continua tudo igual. Esse é o future with be going to. No próximo, na nossa próxima aula, depois da prova e tudo mais, depois da correção, a gente vai ver outro tipo de futuro, e aí a gente vai comparar os dois e quando que a gente usa um, quanto que a gente usa outro. Mas, por enquanto, toda vez que na prova, eu sei que muitos de vocês já têm esse conhecimento do outro futuro, mas na prova, toda vez que eu pedir alguma coisa relacionada a futuro, vai ser com o be going to. Então, não inventa, não coloca com will, porque mesmo que a frase esteja correta, eu não vou poder considerar, porque o que a gente está vendo agora é o future with be going to. Então, usa o que está sendo pedido, pelo amor de Santo Cristo. Na nossa próxima aula, a gente vai ter uma revisão onde eu vou ponto por ponto da prova, questão por questão da prova, e a gente vai fazer essa revisão juntos para vocês verem qual que é o tipo de questão que tem na prova, o que vocês podem esperar dessa prova, e daí vou mostrar também algumas atividades no livro, que são atividades, digamos assim, bem inspiradoras, se é que vocês me entendem, e aí a gente vai revisar melhor, então
Caso vocês ainda tenham dúvidas sobre esses três assuntos que a gente viu aqui, por favor, anotem e na nossa próxima aula a gente tira todas essas dúvidas. Beleza? E caso vocês vejam, opa, aqui entrou o Will que não, estava errado. É que esse aqui vai ser para próxima atividade. Gente, o meu e-mail aqui também tá errado, tá? Não é esse não. Deixa eu já arrumar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, porque tá errado. É que eu uso a mesma coisa do ano passado, o mesmo layout do ano passado, e daí mudou esse ano. Peraí. Então, esse ano é Muriel Garcia, Garcia, maristabrasil.org. E ao vivo na segunda-feira, algumas pessoas vai ser na segunda, outras pessoas vai ser na terça e outras vai ser na quarta. Então, assim, ó, ao vivo na nossa aula. É porque no ano passado todas as aulas eram na segunda. Então vamos lá, gente. Caso vocês ainda tenham dúvidas, deixa eu voltar aqui para a tela cheia. Cadê? Apresentar. Ai, quer ver que vai sair? Ai, não, não saiu. Então vamos lá. Para quem tiver alguma dúvida, pode me mandar pelo Teams no Muriel Vieira Garcia. Eu acho que tem a minha fotinho lá, mas se não tiver, não tem problema, porque tem um que tem a foto, tem um que não tem. Um vai para o meu Teams velho, um vai para o meu Teams novo. Tá uma coisa essa migração de Marista Brasil, de Colégios Maristas, mas ok, de qualquer forma eu recebo. O e-mail muriel.garcia@maristabrasil.org e ao vivo na nossa aula ou aqui pelos corredores da escola. Quando vocês precisarem, é só me chamar. Até quarta-feira, estarei disponível. Inclusive, na quarta-feira, durante o horário de prova, eu vou estar pela escola. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, é só pedir para me chamar. Beleza? Beijos e até a próxima aula.